Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Por que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e serem profundamente afetadas de maneira completamente diferente? O fato, ele é o mesmo. As circunstâncias são muito parecidas. Mas uma dessas pessoas interpreta essa experiência como prova de fracasso. Ela pensa: eu não sou suficiente, eu perdi o meu valor, não sei quem sou sem esse trabalho. Ela entra em desânimo, obviamente, sente que perdeu parte da sua própria identidade. Já a outra pessoa também sofre, claro. Ela sente medo, só que, aos poucos, ela interpreta essa experiência de outra maneira. Ela vê aquele momento como um rito de passagem, como uma oportunidade de se reinventar, uma chance de reconstruir a própria vida. O fato, ele é o mesmo. Mas o que mudou? O que fez com que essas pessoas tivessem atitudes diferentes? O símbolo. E é aqui que entra um conceito fascinante: a determinância simbólica. E o que é isso? A determinância simbólica é a ideia de que os símbolos não apenas representam a nossa realidade interior, e sim que eles ajudam a organizá-la. Eles influenciam a forma como percebemos o mundo, como sentimos, como agimos. Nós gostamos de pensar que somos guiados apenas pelos fatos, mas talvez sejamos guiados, sobretudo, pelos significados que atribuímos a esses fatos. O símbolo determina a nossa experiência, e isso muda tudo. Porque significa que não reagimos apenas ao que acontece conosco. Nós reagimos ao sentido que aquilo adquire na nossa história. Um exemplo simples, né? Pense em alguém que inconscientemente vive sobre o símbolo de que o mundo é um lugar perigoso. Essa pessoa pode viver em constante alerta. Vai ter dificuldade de confiar, vai precisar controlar tudo, além de sentir uma tensão física frequentemente. Agora imagine que ao longo do seu processo interior, esse símbolo se transforma. E ela passa a viver a partir de algo como: eu posso enfrentar os desafios e também posso receber apoio. O mundo externo dela não vai mudar, mas a experiência de vida muda, porque o símbolo dominante mudou. Determinância simbólica e inércia simbólica são dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas não é. Então existe aí uma diferença importante. Enquanto a determinância simbólica fala do poder dos símbolos, a inércia simbólica fala da dificuldade de transformá-lo. Porque mesmo quando o símbolo já não nos ajuda, nós tendemos a permanecer fiéis a ele. Continuamos vivendo como se fôssemos aquela criança rejeitada, aquele adolescente inadequado, aquela pessoa que acredita que precisa merecer amor através de esforço constante. Os símbolos, queridos, eles organizam a nossa vida, mas também eles podem nos aprisionar. Jung compreendeu profundamente essa realidade. Embora ele não utilizasse a expressão determinância simbólica, toda a sua obra mostra que os símbolos possuem uma função organizadora da psique. Eles influenciam como nós percebemos a nós mesmos, os nossos relacionamentos, os nossos medos, os nossos desejos e até mesmo a forma como nós atravessamos as nossas crises. Por isso, Jung não via os símbolos como simples enfeites da imaginação. Eles são forças vivas da alma. Em Os Deuses e a Cura, Peter Lemousier mostra algo extraordinário. Nos antigos templos de Asclépio, a cura não dependia apenas de remédios. Dependia também da reorganização do universo simbólico do doente. Os mitos, os rituais, os sonhos, as imagens sagradas, tudo isso ajudava a pessoa a reinterpretar o próprio sofrimento. E quando o símbolo mudava, a experiência do sofrimento também podia mudar. Às vezes emocionalmente, às vezes psicologicamente e em certos casos até fisiologicamente. Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que podemos fazer a nós mesmos. Quais símbolos estão determinando a forma como interpreto a minha história, como interpreto as minhas dores, os meus relacionamentos, as minhas possibilidades? Porque mudar um símbolo não significa negar a realidade. Significa abrir espaço para vivê-la de outra maneira. E talvez a cura comece exatamente aí. Não quando nós mudamos os fatos, mas quando transformamos o significado que organiza a nossa existência. Pense nisso e me conta aqui nos comentários. Qual símbolo percebe que tem guiado
a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.